Oi pessoal, eu sou a professora Luzilete e eu vou trabalhar com vocês o componente de História. Na aula passada nós falamos um pouquinho de como que é esse trabalho na escola, né? Quem são as pessoas que trabalham na escola, qual a importância das pessoas que trabalham na escola, não é verdade? E aí vocês tinham algumas tarefinhas de casa, vocês lembram disso? Uma das tarefas de casa era você escrever lá o nome da sua professora, né? Eu estava lá na página 226. Era escrever o nome da professora, vamos ver lá. Então, ó, escrever o nome da professora e... Não, isso aqui... Vamos lá. Com a ajuda do seu professor, entreviste alguém que trabalha em sua escola. Não, não é essa, é a 226. Vamos ver, acho que é para baixo, né, pessoal? Vamos lá, aqui, ó. Então, escreva no quadro abaixo o nome do seu professor ou da sua professora. Então, vocês escreveram e depois, em seguida, vamos subir um pouquinho, né? Agora escreva o nome e atividade realizada por outra pessoa que trabalha na sua escola. E aí você ia pensar, né, quem é essa pessoa e o que ela faz. A próxima atividade, então, aí sim era a entrevista, que estava lá na página 228. Lembra da entrevista? Que a proposta da entrevista era entrevistar alguém da escola. Mas como a gente está em casa, então a proposta que eu fiz para vocês era fazer essa entrevista com algum adulto da sua casa, né, para descobrir que trabalho ele faz. E aí, você gostou de fazer essa entrevista? Você descobriu mais sobre o que essa pessoa que mora contigo faz, a importância do trabalho dela no ambiente onde ela trabalha? Todo trabalho é importante, né? Nós já vimos que não existe trabalho menos importante. Todos eles são muito importantes, porque é o conjunto desses trabalhos que organizam a vida em sociedade, que harmonizam, que facilitam, né? Que permitem que a gente viva de forma mais harmônica, mais organizada. Hoje, então, a gente vai falar sobre trabalho em lugares diferentes. Então, a gente falou do trabalho em casa, falamos do trabalho na escola, que são dois ambientes que vocês conhecem bem. Hoje, nós vamos falar de trabalhos em lugares diferentes. Vamos ver que trabalhos podem ser esses, né? Então, lá, o trabalho das pessoas pode depender de onde elas vivem. Pois algumas pessoas trabalham na cidade e outras trabalham no campo. Lembra quando a gente falou sobre a produção de alimento? O alimento ele não vem pronto, né? Tem alguém que vai plantar, que vai colher, que vai enviar para outro lugar e que vai até chegar na sua mesa, vai passar por vários lugares. A gente comentou na abertura do livro, né? Lembram daquele personagem que tinha uma ovelha, né? Que tinha um cesto de legumes, né? Provavelmente ele trabalhava no campo. É no campo onde está o maior número de plantações, né, de alimentos que chegam à nossa mesa. Então tem pessoas que trabalham na cidade e outras trabalham no campo. O trabalho no campo é muito importante para a cidade, assim como o trabalho da cidade também é importante para o campo, porque lá no campo se produz os alimentos, mas é na cidade, nas indústrias que ficam na cidade, que se produzem, por exemplo, os equipamentos que vão ser usados lá no campo. O trator, o equipamento que ara o solo, né? Os produtos químicos, os fertilizantes que são usados na terra, né? Tudo isso é produzido aonde? Nas indústrias da cidade e que vão para o campo. Em contrapartida, todo o alimento que vem para a nossa mesa vem do campo. Então, o campo auxilia a cidade e a cidade auxilia o campo. Estão vendo a importância do trabalho? Estão vendo como não tem trabalho mais importante, trabalho menos importante? Então, olha aqui, ó, o que a gente tem aqui, ó, nesse desenho, né? Olha lá, vamos subir bem o desenho para a gente ver. João trabalha no campo plantando alimentos como milho. Estão vendo lá? Ó? Ele planta milho. Pedro é responsável pelo transporte do milho que o João produziu. Ele carrega o seu caminhão com milho e o leva para a cidade. Então, tem a plantação de milho, ele vai plantar, vai colher e tem a pessoa que vai levar esse milho para a cidade. Na cidade, José recebe o milho que Pedro transportou e vende em sua barraca na feira da cidade. Tá vendo? Olha lá, ó. Né? Então é um trabalho em conjunto, não é verdade? Vamos ver aqui então, com a lupa na mão. Nós vamos ler esse texto, porque esse texto aqui depois, sozinhos aí na casa de vocês, vocês vão utilizar para responder a tarefa de casa. Então vamos prestar bastante atenção na nossa leitura, vamos explicar bem o texto, né, para dar tudo certinho na hora de fazer atividade. Então, olha, leia a fábula a seguir sobre o campo e a cidade. Veja, gente, fábula.
Fábula é um gênero textual, é um estilo de texto, um tipo de texto literário, né? De literatura. Lembra que a gente já conversou sobre que na literatura a gente pode usar o imaginário, não é? Então, fábula são textos que normalmente trazem animais que falam, tá bom? Animal fala, gente? Não, né? Mas na fábula o animal fala e são sempre eles os personagens principais. Então vamos prestar atenção nessa fábula para a gente ver do que ela fala. Certo dia, um ratinho do campo convidou seu amigo que morava na cidade para ir visitá-lo em sua casa no meio da relva. O ratinho da cidade foi, mas ficou muito chateado quando viu o que havia para jantar. Grãos de cevada e umas raízes com gosto de terra. Coitado de você, meu amigo, exclamou ele. Leva uma vida de formiga? Venha morar comigo na cidade, que nós dois juntos vamos acabar com todo o toucinho deste país. E lá se foi o ratinho do campo para a cidade. O amigo mostrou para ele uma despensa com queijo, mel, cereais, figos e tâmaras. O ratinho do campo ficou de queixo caído. Resolveram começar o banquete na mesma hora. Os dois ratos fugiram apavorados e se esconderam no primeiro buraco apertado que encontraram. Quando a situação se acalmou e os amigos iam saindo com todo o cuidado do esconderijo, outra pessoa entrou na despensa e foi preciso sumir de novo. A essas alturas, o ratinho do campo já estava caindo pelas tabelas. Até logo, disse ele. Já vou indo. Estou vendo que sua vida é um luxo só, mas para mim não serve. É muito perigosa. Vou para minha casa, onde posso comer minha comidinha simples em paz. Estão vendo só que história interessante? Então são dois ratinhos, o ratinho que mora na cidade e o ratinho que mora no campo. Então na primeira parte da história é o ratinho que mora na cidade que é convidado para ir até o campo. E quando ele chega lá no campo, né, o que acontece, né? O ratinho ficou muito chateado quando viu o que havia para o jantar. O que havia para o jantar lá no campo? Havia grãos de cevada e umas raízes com gosto de terra. Né? Por quê? Porque lá no campo, o ratinho encontra esses alimentos guardados em algum lugar? Não, ele encontra na natureza, né? O ratinho pode estar solto na natureza e ele encontra lá esses alimentos. Então, ele não precisa entrar na despensa de ninguém, na casa de ninguém, para conseguir alimentos, certo? Muito bem. Aí chegou a vez do quê? Do ratinho da cidade convidar o ratinho do campo para ir até a cidade. E ele fala, olha, venha comigo, né? Que lá na cidade a gente vai se dar bem. Você vai ver o que é comida de verdade, né? Vamos comer todos os toucinhos. Vocês sabem o que é toucinho, gente? Todo mundo sabe o que é toucinho? É aquele couro do porco, né? Que ele é frito, ele fica crocante, né? Então, e aí o ratinho, né, do campo vai para a cidade. Só que chega lá, como é que funciona? Realmente, eles entraram numa despensa. O que é uma despensa? É um lugar reservado, seja numa casa, num restaurante, né? É um lugar reservado para guardar alimentos. Aí, toda vez que você precisa consumir um alimento, fazer um alimento, você vai até a despensa, pega o alimento que você precisa e vai preparar. Aí, eles estão lá na despensa, né? E realmente, tinha muita coisa naquela despensa, né? O ratinho do campo ficou de queixo caído quando viu o tanto de comida que tinha, olha lá, queijo, mel, cereais, figos e tâmaras, né? Só que aí o que aconteceu? Quando eles iam começar a comer todo aquele banquete, apareceu alguém, não foi? Não foi isso que aconteceu? Olha lá, mais mal deu para sentir o cheirinho da comida, né? Quando eles iam abocanhar aquela comida toda, a porta da despensa se abriu e alguém entrou. O que eles tinham que fazer? Se esconder, né? O mais rápido possível para não serem pegos. Porque o que acontece com o rato quando a gente encontra um ratinho em casa ou em algum lugar que não é o local dele, né? Normalmente a gente prende o rato, mata o rato, então eles estavam correndo risco de vida, né? Muito bem, a pessoa saiu, aí eles pensaram, agora sim vai dar certo.
Olha lá o que acontece, né? Eles tiveram que correr para um buraco bem apertado. Passado esse tempo, eles resolveram sair, né? Quando a situação se acalmou, e eles iam saindo de novo com todo o cuidado do buraco, com todo o cuidado do esconderijo. O que aconteceu? Apareceu outra pessoa. E aí o que eles tiveram que fazer? Se esconder de novo, não foi isso? E aí o ratinho do campo falou assim, olha, até logo, eu já vou indo. Realmente, a comida aqui é fantástica, né? Você vive no luxo, mas para mim não dá, né? Porque eu já não aguento mais, quer dizer, esse negócio de ter que estar se escondendo, era muito perigoso viver na cidade, né? E ficar se escondendo, se escondendo, se escondendo. Então, o que acontece? O que isso quer? O que é essa fábula, né? Olha lá, fábula de Esopo. Esopo é o primeiro escritor de fábulas que a gente conhece na literatura. Claro que pode até ter existido outros, mas quando a gente fala de fábulas, a gente sempre pensa no Esopo, né? Que foi um escritor, um compilador de fábulas, tá certo? E aí cada um volta para o seu lugar, porque isso aqui quer provar o quê? Que a vida no campo é muito diferente da vida da cidade, né? E que as pessoas que moram no campo têm uma certa dificuldade de se adaptar com a vida na cidade, assim como as pessoas da cidade têm uma certa dificuldade de se adaptar com a vida no campo, porque são realidades muito diferentes. Ah, mas então elas não podem morar, quem mora no campo não pode morar na cidade, quem mora na cidade não pode morar no campo? Pode, mas existe todo um processo de adaptação, né? É preciso se adaptar às diferentes realidades. E assim os ratinhos voltam cada um para sua casa. Então, como eu sempre gosto de dizer para vocês sobre as referências, né, que nenhum texto é tirado de lugar nenhum. Então, Esopo, né, que Esopo é o autor, né, dessa fábula, lá, o ratinho da cidade, o ratinho do campo. Onde é que eu encontro essa história? Eu encontro essa história num livro chamado Fábulas de Esopo. Nesse caso aqui, ele está disponível no site, olha lá, ó. Disponível nesse site aqui, né? E que o último acesso foi dia 13 de dezembro de 2019. Então, algum tempo atrás, né? Foi o último acesso de onde foi retirada essa história. Sempre importante dizer, né? Eu não posso retirar uma história de algum lugar e não dizer de onde tirei. Então, é importante ter ali as referências. Então, vamos descer mais um pouquinho, né? E aí a gente vai, olha aqui ó, a foto, né? Olha aqui, o figo, as tâmaras, ó gente, para quem não sabe o que é tâmara, é isso daqui, ó, tá? As tâmaras, o mel, o queijo, e olha lá os ratinhos. O que está acontecendo com os ratinhos ali? Eles estão confinados num buraco, né? Escondidos, porque tinha tudo isso de comida na despensa, mas eles não podiam comer, porque toda vez que eles iam comer, alguém aparecia. Então, tem essa ilustração do texto. Então, vamos conversar um pouquinho sobre o que vocês vão fazer em casa, pessoal. Vocês vão fazer isso em casa. Olha lá. Então, nós conversamos sobre a história, vimos a história, analisamos a história, e daí diz lá, vocês vão fazer essas perguntas. Vocês podem conversar aí em casa. Vamos lembrar que, né, vocês têm que conversar com quem está com vocês aí. Então, tem lá. Por que o ratinho da cidade não gostou do jantar oferecido pelo ratinho do campo? Né? A gente conversou muito sobre isso, a gente deu exemplos, mas vocês podem voltar no texto e encontrar essa resposta no texto, porque ela está lá. Lembrem do que eu já disse. A gente sempre precisa voltar na história para ter respostas mais corretas, não é isso? Número 2. Pense nos alimentos que estavam na despensa do ratinho da cidade. Eles foram produzidos na cidade ou no campo? Tá? Então, essa é a primeira lição de casa. A segunda lição de casa, acho que faltou o número 3, né? Ali, ó, faltou o número 3 ainda. Você acha que o ratinho da cidade poderia comer tantos alimentos diferentes se não fosse o trabalho das pessoas do campo? Né? Justifique sua resposta, quer dizer, por que você acha que sim ou por que você acha que não? Lembrando, né, gente, porque sim, porque não é resposta, né? A gente precisa falar mais coisas do que só porque sim, porque não. E a outra lição de casa é a ficha que está lá na página das fichas, página 133, que também é uma outra entrevista. Só que agora essa entrevista ela é um pouco maior.
né? Ela é um pouco maior, tá lá na 133. Vamos ver se o meu quadro ouve a minha voz e chega no 133. Olha lá. É uma outra entrevista, vocês já sabem fazer entrevista, porque vocês já fizeram aquela anterior. Agora vamos fazer essa daqui. Olha lá. Muitas pessoas que conhecemos trabalham. Pessoas da nossa família, da família dos nossos amigos, entre outros. Vamos conhecer um pouco do trabalho e das ferramentas que essas pessoas usam? Faça as perguntas a seguir para alguma pessoa da sua família e registre as respostas. Vocês têm a opção de fazer com quem vocês já fizeram aquela outra e assim vocês ampliam as informações sobre o trabalho daquela pessoa, ou desta vez vocês podem escolher uma outra pessoa da família e fazer essa entrevista com ela, tá certo? Então o que a gente vai querer saber? Qual é o seu nome? Quantos anos você tem? Com o que você trabalha? Qual é a sua profissão? Você utiliza ferramentas no seu trabalho? Sim, não? Quais são suas ferramentas de trabalho? Então, e ali do outro lado, né? Olha lá. Algumas pessoas trabalham para empresas. Outras pessoas realizam seus trabalhos em casa. Esse tipo de trabalho é chamado de home office. E nesse momento em que a gente está vivendo, que vocês estão em casa, muitos dos familiares de vocês estão trabalhando home office, né? Quer dizer, trabalho em casa, tá certo? Carlos faz home office e seu gatinho sempre faz companhia para ele. Pinte a imagem a seguir em que Carlos está trabalhando e circule as ferramentas utilizadas por ele. Então, vejam só, nós nesse momento estamos vivendo onde muitas pessoas estão trabalhando home office. Mas fora desse contexto em que nós estamos, no dia a dia, tem muitas pessoas que fazem trabalho assim, que é trabalhar dentro de casa, né? Trabalha numa empresa, mas trabalha a partir da sua casa. Então é o caso do Carlos, tá vendo? Ele tá trabalhando ali na casa dele, né? E o gatinho tá ali dormindo perto do computador. O que vocês vão fazer? Vocês vão pintar esse desenho, né? E vão circular quais são as ferramentas que ele está usando. Que ferramenta ele usa no trabalho dele? Ali na imagem vocês vão poder conferir isso, tá certo, gente? Então, por hoje é só. Essa foi a nossa aula de hoje e a gente se encontra na próxima aula. Um grande beijo e até lá!